Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Além da Energia, o seu podcast dedicado à transição energética, cidades inteligentes e notícias sobre o setor elétrico. Muito tem se falado sobre a neoindustrialização do Brasil a partir do desenvolvimento das fontes renováveis e, de fato, o potencial do país é enorme. Usinas hidrelétricas, a ampliação dos parques eólicos, fotovoltaicos, a produção de hidrogênio verde e biocombustíveis deverão ter impacto direto no mercado de trabalho, cujos números já indicam recuperação desde o fim da pandemia. Dados novos do CAGED mostram, por exemplo, que o setor elétrico já emprega 4 mil pessoas a mais desde o início da crise sanitária, com mais de 129 mil trabalhadores contratados com carteira assinada. Por isso, nessa edição, a gente vai conversar sobre as perspectivas do mercado de trabalho no setor elétrico e, claro, saber como grandes companhias como a ENGIE têm recrutado e selecionado seus profissionais seguindo uma política de diversidade de gênero e raça. Eu sou o Bernardo Menezes e começo agora mais um episódio do Além da Energia. Aqui comigo está o Matheus Cavalieri, Head de Inteligência de Mercado na consultoria PSR, que produz análises importantes para vários setores, inclusive o de energia. Tudo bem, Matheus? Oi, Bernardo, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com a Lívia. Nós também vamos conversar com a Lívia Pires da Silva, supervisora de atração e diversidade da ENGIE Brasil Energia. Bem-vinda, Lívia! Olá, Bernardo, Matheus, para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos a participação de vocês sempre aqui no Além da Energia. E, Matheus, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como a gente adiantou na abertura do podcast, o potencial para desenvolver energias renováveis no Brasil poderá impactar o mercado de trabalho nos próximos anos. Que análise você faz desse cenário? Olha, a gente já tem um mercado hoje bastante impactado, né, Bernardo? Quando a gente pega e conversa com pessoas do setor, a gente vê que hoje, por conta de uma alta procura, principalmente quando a gente pensa em integradores de painéis solares, a gente tem observado uma escassez de mão de obra, naturalmente uma elevação no custo desse tipo de serviço. Então, quando a gente para pensar, dando um passo para trás, numa visão um pouco mais macro, Brasil, a gente pode até assumir que estamos, de alguma forma, um pouco atrasados na capacitação de mais pessoas para o setor elétrico, em especial nessa parte mais de engenharia, né? Então, hoje a gente tem uma série de cursos oferecidos na internet para capacitar as pessoas nesse tipo de atividade em específico, mas acho que a gente poderia expandir isso e se tornar, de fato, uma política governamental. Investir em cursos de formação técnica é também, de alguma forma, investir na educação do nosso país e também no desenvolvimento dele, né? Isso quando a gente para pensar em termos de empregos diretos. De forma indireta, eu acho que a gente ainda tem um grande potencial para desenvolver, principalmente em relação à parte de construção e fabricação de equipamentos em si. Naturalmente que é muito difícil a gente brigar com a competitividade da China quando a gente pensa em painéis fotovoltaicos. Mas a gente pode, de alguma forma, ter outros componentes que são muito importantes para a parte de engenharia e integração das usinas sendo fabricados aqui no nosso país. Então, acho que esse daí poderia ser também um caminho importante a ser trilhado. Lívia, o horizonte é promissor, mas no nosso país a gente precisa considerar as desigualdades históricas que ainda persistem, apesar de alguns avanços. Nesse sentido, que programas a ENGIE tem implementado para ampliar a diversidade? Legal, Bernardo, obrigado pela pergunta. Respondendo, né, o que a ENGIE tem feito, né, relacionado para diminuir as desigualdades históricas, né, que ainda persistem apesar dos avanços. Eu vou trazer um pouco de contexto, né, antes de responder de modo mais direto o que a ENGIE tem feito. A ENGIE vem preocupada com essa temática já desde 2016, né, mas em 2019 que a gente começou a atuar de modo mais consistente, tá, na temática da diversidade e inclusão. Então, a empresa em 2019 começou a traçar, né, ações, né, desenhar ações e perseguir essas. Então a gente começou primeiro com o engajamento da alta liderança, né, que a gente entende que são os principais patrocinadores, né, nesse processo de diversidade e inclusão. E além disso, também a gente assumiu compromissos públicos, né, a gente se tornou signatário de alguns compromissos, né, como por exemplo o princípio de empoderamento feminino da ONU, foi o primeiro deles que a gente assinou, e a partir daí a gente consegue
mostrar, né, tanto para os colaboradores e colaboradoras quanto para o mercado, qual é o posicionamento da Engie. Então, em paralelo, né, a essas assinaturas desses princípios, a Engie também começou a sensibilização dentro da organização. Então, para homens e mulheres, né, começou a falar do tema e começou a estabelecer metas. Então, globalmente, foi estabelecida a meta que a gente chama 50-50, né, 50-50, que a empresa estabeleceu que até 2030 a gente quer que 50% dos nossos cargos de gestão sejam ocupados por mulheres. Então, junto com isso, a Engie estabeleceu, né, também que todo o processo seletivo ele precisaria apresentar pelo menos uma mulher entre os finalistas, claro que uma mulher que atenda a todos os pré-requisitos, né, do cargo e que esteja em igualdade, né, de avaliação com os outros homens que estejam participando desse processo. Então essa foi uma primeira ação, né, que a gente buscou fazer para que mais mulheres cheguem, né, nos nossos processos seletivos e possam ser avaliados pelos nossos gestores. Lá em 2019, quando a gente começou a atuar de modo mais consistente, a gente tinha 19% de mulheres em cargos de gestão e a gente terminou 2023 com 30%. Então, isso evidencia, né, que a gente está no caminho certo. Mas também a gente percebeu, que daí eu acho que vai ao encontro um pouco do que o Matheus falou, né, que não necessariamente a gente encontra essas profissionais qualificadas no mercado. Então, a gente desenhou num primeiro momento, a gente tem um desenho, né, que a gente chama o Trilha de Carreiras Femininas, que é como que a gente desperta, né, as mulheres a entrarem na carreira STEM, né, que é a sigla para as carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, como que a gente desperta que mais mulheres se interessem por essas carreiras. Então, a gente foi lá nos cursos técnicos, né, a Engie tem no Brasil patrocínios, né, de alguns cursos técnicos em algumas localidades. Então, a gente tem um curso em andamento que fica no interior da Bahia, em Umburanas, em que é uma turma de 25 pessoas, né, um pouquinho mais, 50%, 14 pessoas, 14 alunos são mulheres, né. Então, a nossa expectativa é que, num curto espaço de tempo, né, que o curso demora 2 anos, essas mulheres, por exemplo, possam estar se apresentando nos nossos processos seletivos, com a devida qualificação. A gente está terminando um segundo processo seletivo também, numa outra cidade do interior, também para fazer outra formação, de curso técnico, né. Outra ação que é feita também, essa é um projeto chamado Mulheres em Campo, né, que também é de uma das empresas do grupo Engie, que é a contratação de mulheres mulheres de nível técnico, né, para atuar dentro da empresa, e a empresa também fornece todo o desenvolvimento, né, para que elas tenham um bom desempenho e consigam seguir as suas carreiras, dentro da Engie. E vem cá, além de todas essas iniciativas que a Engie vem construindo nos últimos anos, tem uma novidade aí, né, Lívia? Um programa de trainee especificamente para mulheres. O que você pode contar para a gente sobre ele? Assim, a novidade é que a gente concluiu há pouco tempo, né, a seleção de nosso novo programa de trainee, que é a segunda edição, e nesse programa de trainee a gente está reunindo, não mais de uma empresa, né, da Engie no Brasil. Então a gente tem junto nesse projeto a Engie Brasil Energia, né, a Engie Soluções, a Engie, Soluções de Operação e Manutenção, TAG Geral. Então são 5 empresas, né, do grupo Engie no Brasil que se reuniram para que a gente conseguisse colocar no mercado, né, essa bandeira, de que a Engie ela é uma empresa interessada, né, em atrair e trazer mais mulheres para atuar conosco, ou todas as diferentes diversidades, né, mas nesse momento mais focada em mulheres. O principal objetivo, Bernardo, é a gente conseguir mostrar para o mercado, né, que a Engie ela está interessada na inclusão de mulheres e que o setor elétrico ele é um espaço também para mulheres, né. Então quando a gente, se mostra, né, 24 vagas para o mercado com as diferentes empresas, a gente consegue mostrar isso. E muitas dessas mulheres, né, que participaram do processo seletivo, elas também nos trouxeram esse feedback, né, que na medida que elas viram que era um processo afirmativo, né, que elas entenderam que elas teriam mais oportunidades ou mais chances de passar, porque muitas delas já tinham vivenciado nas suas experiências, né, de vida, essa questão de participar com muitos homens e sempre observar que os homens estão sendo escolhidos, né. Então o programa afirmativo, né, com as diferentes empresas, mostra um posicionamento muito claro, né, da Engie em atrair mais pessoas.
Matheus, na sua opinião, que regiões do país devem atrair mais profissionais nos próximos anos, considerando aí o potencial de geração limpa? Bom, Bernardo, quando a gente fala de energia limpa, renovável, naturalmente a gente pensa no Nordeste. Não é diferente, a gente tem visto um grande desenvolvimento dessas fontes nessa região. No entanto, nos últimos anos, como a gente tem visto um desenvolvimento da fonte solar, principalmente na região Sudeste, a gente tem observado um avanço bastante importante na região de Minas Gerais, São Paulo. Então, elas têm se destacado nos últimos, 2, 3 anos, como uma grande possibilidade para quem está buscando a parte mais de engenharia, de fato, dentro do setor elétrico. Tem algumas localidades atualmente que são menos exploradas, mas que, na minha visão, têm um grande potencial, aquelas da região centro-oeste do nosso país. A gente tem uma abundância de terras, um acesso a um sistema de transmissão relativamente mais simples do que as anteriores que eu mencionei, e que isso pode acabar sendo, num futuro não tão distante, fatores diferenciais para essas regiões se destacarem, aí Mato Grosso do Sul, Goiás e por aí vai. Tá? E quando a gente pensa no longuíssimo prazo, daqui a 10 anos, a gente tem que expandir a nossa cabeça, porque a gente vai ter um novo vetor também de possibilidades em alto mar. E aí eu estou falando aqui basicamente das eólicas offshore. Então, a gente sai um pouco da questão da região, se vai ser no Nordeste, no Sudeste, em São Paulo, em Minas, e a gente precisa pensar em que ponto da costa vão se instalar essas novas fontes de geração renovável. Lívia, um grande desafio das empresas em geral, após a seleção dos profissionais, é justamente integrá-los e mantê-los através do desenvolvimento de competências estratégicas que agreguem valor tanto para a companhia quanto para os próprios colaboradores. Como vocês têm abordado essa questão? Sim, Bernardo, quando a gente fala do programa de trainee, a gente tem uma preocupação, bom, quando a gente fala do desenvolvimento de todos os colaboradores, existe uma preocupação, né? Mas quando a gente está falando do programa de trainee, talvez a preocupação seja um pouco maior, porque a gente sim está contratando profissionais do mercado que têm uma expectativa, né, de investimento no seu desenvolvimento, assim enfim, como já é conhecido, né, do mercado quando a gente fala de programa de trainee. Então a Engie acredita muito, né, que é possível a gente fazer a aceleração do desenvolvimento desses profissionais através de uma trilha de desenvolvimento bastante robusta e consistente, né, e bem desenhada. Então, a trilha, né, do programa de trainee desse ano que a gente desenhou, ela está pautada em 3 frentes principais, né. A primeira dela é o desafio, comportamental, então de que a gente consiga, apresentar para eles quais são as competências que são importantes para o grupo Engie, né, que, a gente chama de Engie Ways of Leading, né, e também integrá-los na nossa cultura, né. Então, para isso, a gente vai fazer encontros, né, imersões, onde essas questões serão trabalhadas. A gente tem a outra frente, aonde é observado e cuidado do desenvolvimento técnico desses profissionais, que também, de novo, para a Engie é bastante importante esse pilar, né, que as pessoas tenham uma qualificação, adequada, né, e sejam consistentes nos seus posicionamentos técnicos e nas suas análises. Então, na parte do desenvolvimento técnico, a gente tem cada trainee tem um plano de desenvolvimento individual, também está previsto na trilha, né, que eles realizem um job rotation, que é realizar um estágio, né, um período numa área correlata à sua área de atuação, então sempre pensando que eles consigam ter uma visão mais sistêmica, né, tanto da empresa quanto do que se espera das suas responsabilidades. E por fim, né, dessa etapa do desenvolvimento técnico, eles também vão apresentar um projeto aplicativo, que é uma forma como a empresa tem, né, de evidenciar a contribuição efetiva que eles tiveram ao longo desses 12 meses. Então é um projeto que eles vão desenvolver ao longo dos 12 meses e no final a gente vai poder, apresentar, né, para a nossa diretoria e para os principais líderes. E a novidade que a gente está trazendo nessa trilha é a terceira frente, que é o desenvolvimento social. Então eles também vão ter um envolvimento em algum projeto que tenha o impacto social, o desenvolvimento das comunidades, então a gente quer também desenvolver esse olhar, né, esse olhar neles, né, então poder desenvolver essa competência também, tá, que é um valor da empresa.
Então, como eu falei antes, assim, é um programa bastante robusto e a gente entende que desse jeito a gente está contribuindo para o desenvolvimento das pessoas, mas também contribuindo para o negócio, né? Na medida que esses profissionais vão estar bem aderentes à nossa cultura e com as competências necessárias ao final do programa. E, Matheus, já que a gente está falando aí de competências, o que o setor de energia tem demandado e deverá demandar mais daqui para frente? Olha, Bernardo, é um pouco clichê o que eu vou falar, mas acho que a palavra é capacitação. Não falo só da formação tradicional, quer seja ela técnica ou universitária, mas de uma capacitação contínua. O setor de energia ele tem suas particularidades, naturalmente, mas ele está inserido em um contexto global de transformação digital. Isso tem acelerado, e muito, os desenvolvimentos em várias frentes, né? Por isso, essa constante capacitação pessoal é necessária para manter o profissional sempre na fronteira do conhecimento. Para aqueles que estão começando agora, basicamente, eu acho que eu tenho 2 dicas que me ajudaram muito no começo da minha carreira. Primeiro, é investir em conhecer a regulação do setor elétrico. Isso é fundamental, que independente da sua área de atuação, você consegue expandir a sua capacidade de contribuição em tópicos de todos os segmentos do setor, quer seja geração, comercialização, transmissão e distribuição. Além disso, a gente já vem discutindo há um bom tempo uma reforma regulatória no nosso setor. Então, ter o conhecimento de como é o funcionamento atual pode te ajudar a entender as discussões e contribuir com ideias novas para o nosso país. A segunda dica é justamente para desenvolver as habilidades computacionais. Então, assim, vá além daquilo que é o pacote Office requerido em grande parte das candidaturas, que obviamente é fundamental, mas com a quantidade de dados, informações que a gente precisa tratar por conta dessa transformação digital, a gente, de alguma forma, tem requerido cada vez mais profissionais que tenham conhecimento de algum tipo de linguagem de programação. Python, R, Julia, qualquer uma delas. O importante é que você não vai ser um programador, você pode até ser, mas ter esse conhecimento vai te ajudar a ter mais tempo e ferramentas para fazer aquilo que realmente importa, que é transformar dados em informação. E para aqueles que já estão um pouquinho mais de tempo no setor, acho que meu grande conselho aqui, para quem está procurando uma capacitação, é justamente explorar aspectos relacionados à liderança. A diferença geracional ela tende a se amplificar com o avanço do tempo, isso é natural. Então, entender as características da chamada geração Z, são aqueles que estão entrando, ingressando agora no mercado de trabalho, e buscar a maneira mais efetiva de se comunicar com essa geração, na minha visão, vai facilitar o gerenciamento das equipes e certamente vai trazer melhores resultados para a companhia. Olívia, os novos profissionais que têm ingressado na companhia estão sendo acompanhados e estimulados a construir as suas carreiras? Sim, assim como todos os profissionais aqui da ENGIE, né, independente do tempo, né, se é um recém-contratado ou não, a ENGIE sim tem a preocupação com o desenvolvimento, né, a gente investe muito no desenvolvimento de todos os colaboradores e colaboradoras. E uma prática que a gente tem e é comum a todas as empresas, é justamente o diálogo de carreira, né, então em que, gestores e colaboradores, eles param para falar sobre sobre os interesses, o que é importante, né, aliado também, né, o ciclo de avaliação de desempenho, e todos nós, todos os colaboradores, todos nós, né, que eu me incluo, a gente tem um plano de desenvolvimento individual, né. Então esse plano, ele pode conter questões técnicas, que como o Matheus bem falou, né, as questões técnicas são muito importantes, mas também a parte comportamental, que o Matheus citou as 2 frentes. Então a gente tem que estar sempre olhando para o que a gente precisa tecnicamente para desempenhar melhor, e na parte comportamental, quais são os valores, né, quais são as competências que estão sendo importantes, dentro da companhia e principalmente quando a gente pensa na ENGIE, que ela está buscando, né, está buscando não, está trilhando, né, a transição energética. Então, competências, né, relacionadas à inovação, criatividade, solução de problemas, né, elas são, bastante importantes, dentro da organização. E o nosso modelo de competências hoje, né, que é o EOL, que eu citei antes, que é o ENGIE Ways of Leading, elas trazem competências que contemplam, né, essa frente para que a ENGIE consiga atingir, né, o que ela busca em termos de meta e desenvolvimento do negócio. Como tudo está cada vez mais online e numa velocidade cada vez maior, eu entendo que as competências do futuro, elas estão relacionadas a conseguir estabelecer uma relação de confiança, ouvir atentamente o outro, procurar novas formas de realizar a mesma atividade e criar novas soluções.
Matheus, a gente está chegando no final do episódio. Você gostaria de fazer uma última consideração? Bernardo, eu queria aproveitar esse momento final só para agradecer realmente o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, debatendo temas tão importantes para a gente conseguir pavimentar, de alguma forma, por meio desse podcast, aquilo que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Está relacionado à capacitação, principalmente dos jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho, e também trazer um pouco aspectos relacionados à diversidade, como a Lívia trouxe, que também são fundamentais para a gente continuar se desenvolvendo enquanto país. Lívia, você gostaria de deixar uma última palavra também? Sim, eu acabei focando, né, a minha fala aqui muito na diversidade de gênero, na inclusão de mulheres, mas eu queria, ampliar um pouquinho essa fala, no sentido de poder contar para vocês também, né, que no final de 22, início de 23, a ENGIE lançou globalmente também a política de diversidade, equidade e inclusão, que se chama Be You at ENGIE, né, então que significa Seja Você na ENGIE. E essa política, então, ela traz, né, a importância de não só olhar para as mulheres, mas também olhar para as questões étnico-raciais, né, os profissionais da comunidade LGBTQIA+, e também a diversidade geracional, que o Matheus citou. Mas mais do que esses grupos de diversidade, essa política está dizendo que a gente quer, né, que cada colaborador ou colaboradora sinta que está num ambiente seguro e respeitoso para que ele possa expressar toda a sua autenticidade, né? Porque a ENGIE sim acredita que é a partir da diversidade, né, que a gente vai conseguir resolver os problemas complexos, né, do mundo atualmente de uma forma diferente do que vem sendo feita, né? E assim a gente vai cada vez mais estar contribuindo, né, para a grande missão da empresa, que é viver a transição energética. O Além da Energia vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a colaboração do Matheus, da Lívia. Muito obrigado pelas informações. Grande abraço para vocês. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada, Bernardo, Matheus. Para mim foi um prazer e eu gosto das conversas quando a gente sai acrescentada, né? E com certeza eu aprendi aqui nessa conversa hoje. Obrigada. Você já sabe, né? No site da ENGIE é possível saber mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Ouça também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!